Olá pessoal, graça e paz, Deus te abençoe. Sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence, a face do milagre. Deus abençoe todas as mamães, que elas sejam grandemente recompensadas pelo Senhor. E parabéns, feliz Dia das Mães. Deus abençoe vocês. A Bíblia ensina que Jesus ele está procurando relacionamentos. O Senhor está muito mais interessado em formar amigos, em se relacionar, do que simplesmente em ter seguidores. Ser seguidor é uma coisa, ter relacionamento é outra. Jesus, na Bíblia, cita mais de uma vez: venham a mim, vinde a mim, achegai-vos a Deus, voltem para Deus. Malaquias 3 diz isso: voltem para Deus e Deus voltará para vocês. Tiago diz no capítulo 4: achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vocês. Jesus disse em Mateus: venham a mim, vinde a mim. Mas existem muitos obstáculos. Quando o Zaqueu foi ver Jesus, ele encontrou um obstáculo. Como ele era de pequena estatura e a multidão era grande, não tinha como se aproximar e ver Jesus. Quando aquele paralítico que foi levado por 4 amigos para ser curado por Jesus, chegou até a casa, não tinha como entrar, porque não tinha lugar nem junto à porta, janela, nada, estava lotado. Quando a mulher cananeia foi pedir a Jesus ajuda pela sua filha, num primeiro momento Jesus até a ignorou e depois ainda disse que não ia ajudar. Quando o cego Bartimeu pediu ajuda a Jesus, Jesus não lhe deu resposta num primeiro momento. Mas todos esses e outros passaram por cima dos desafios e conseguiram chegar até Jesus. E quando chegaram, o milagre aconteceu. O Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus e foi Jesus que viu Zaqueu. Zaqueu subiu para ver Jesus, mas foi Jesus que viu Zaqueu. E disse: hoje a salvação chegou a essa casa, o reino de Deus está aqui. O paralítico dos 4 amigos chegou lá carregado por eles e não tinha como entrar. Subiram no telhado, destelharam um pedaço do telhado e desceram na maca o paralítico. Quando ele conseguiu chegar ali diante de Jesus, o milagre aconteceu. A mulher que foi buscar ajuda pela filha caiu de joelhos, implorou. O Senhor disse que não ia ajudar. Depois disse que não era certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas ela foi insistindo, até que Jesus olhou para ela e disse: grande é a sua fé, mulher. Seja feito conforme você pediu, a sua filha já está liberta, o milagre aconteceu. O cego Bartimeu gritou, Jesus ignorou, as pessoas mandavam que ele se calasse, ele gritou mais alto, até que Jesus mandou que o trouxessem e diante dele disse: a tua fé te curou, e ele passou a ver. O cego passou a ver, a menina foi salva, liberta pela fé da mãe, o Zaqueu foi visto por Jesus em cima da figueira brava. Você acha mesmo que você vai tomar uma decisão de ir até Jesus e vai ser fácil? Ou será que você vai encontrar obstáculos? Passe por cima dos obstáculos. Passe por cima dos desafios. A Bíblia tem histórias e mais histórias de pessoas que, para se chegar perto, olho no olho, tete a tete, diante de Jesus, tiveram que passar por cima de obstáculos, romper obstáculos, vencer traumas complexos. Às vezes era a doença, às vezes eram as pessoas, às vezes era a própria igreja, a religião, muita coisa afastava e impedia as pessoas de se aproximarem de Jesus e continuam afastando e impedindo nos dias de hoje.
o que você vai fazer? Passa por cima de todos os obstáculos e se achega para perto de Jesus. Porque se você conseguir ficar junto dele, olho no olho, pode ter certeza que a pergunta que ele vai te fazer é: o que você quer que eu te faça? Pode ter certeza que ele vai olhar para você e vai dizer: eu estou vendo a sua fé. O que você fez, muitos não fazem. Muitos desistem antes de chegar aqui junto de mim. Muitos voltam no meio do caminho. Não desista. Olha Tiago 4:7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Malaquias 3. Voltem para mim, versículo 7, lá mais para o final, e eu voltarei para vocês. Mateus 11:28. Venham a mim. Gente, mas como que eu vou ir se tem gente a família atrapalha, a doença atrapalha, os compromissos impedem? Ei, para com isso. Passa por cima. Jesus quer você diante dele, mas ele está dizendo: venham a mim, vinde. O que está te atrapalhando? A vida de Jesus na Terra foi de 33 anos. 30 anos como carpinteiro, 3 anos como o pregador do Evangelho. Você sabe alguma coisa sobre a carpintaria de Jesus? Ou tudo que você e eu sabemos é sobre o ministério de Jesus? Sabe por quê, gente? Porque é isso que mais importa. Não tem uma história de Jesus de um guarda-roupa, um armário, uma mesa, uma cadeira. Não tem um cliente de Jesus dando testemunho do seu trabalho bem feito. Eu tenho certeza que ele era ótimo no que fazia. Porque conhecendo Jesus, a gente sabe que ele era muito bom em tudo. Que ele trabalhava com excelência em tudo, mas não tem isso. Não tem isso. Essas obras de Jesus morreram com ele e não ressuscitaram depois. O que ressuscitou não foi a carpintaria. O que ressuscitou não foi o carpinteiro. O carpinteiro morreu. Ele disse para a Maria, lá na cruz ele estava: mulher, aí está o teu filho. O carpinteiro morreu e não ressuscitou. Mas o Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou. A minha vida não pode ser só os 30 anos de carpintaria. A minha vida tem que ter os 3 anos de ministério. A minha vida não pode ser só o ofício de ganhar dinheiro, de pagar as contas, esses compromissos de estudar, trabalhar, pagar as contas, conquistar e comprar coisas, fazer isso, fazer aquilo. E os relacionamentos com Deus e com as pessoas. Eu já visitei, e você vai entender o que eu quero dizer, pessoas no leito de morte. As pessoas no leito de morte não pedem para trazer seus diplomas para morrer abraçado com eles. Não pedem para conferir o extrato bancário, para ver se a poupança, se o rendimento deu o lucro que ele esperava. Não pedem para trazer suas medalhas, seus troféus, para colocar ali no caixão. A pessoa, quando está no fim, o que ela quer é estreitar relacionamentos. Ela quer rever familiares, pessoas amadas, quer passar os últimos momentos da sua vida com pessoas que a pessoa ama e que a ama também. E quando nós nos apresentarmos diante de Jesus, despertar do nosso sono e nos depararmos lá, Jesus naquele grande trono branco, e formos conversar sobre a nossa vida, Jesus não vai querer saber quantos clientes eu trabalhei, quantos produtos eu produzi, quantos serviços eu realizei. Jesus vai falar comigo sobre relacionamento. Como que você lidou com as pessoas que cruzaram o seu caminho, como você lidou com a sua família, como você lidou com a igreja, como você lidou, relacionamentos. Não vai falar sobre carro, casa, dinheiro, não vai falar sobre emprego, escola, formação. Jesus não vai conversar sobre isso. Será que eu só tenho isso na minha vida? Não pode ser só isso.
Quero dizer a você o que tenho dito no altar. Você não nasceu para ser apenas mais um nesse mundo, mas para se relacionar com Deus e com as pessoas. Hoje as pessoas têm amigos virtuais. E cadê os amigos presenciais? Hoje as pessoas conversam pelas redes sociais, pelas mensagens, através de emojis, através de posts, mas cadê a conversa no pé do ouvido, olho no olho? Como vão os relacionamentos? Quantos amigos de verdade você tem? Não, virtuais, não estou falando virtuais. O meu principal amigo não pode ser a tela de 65 polegadas ou a tela de alguns centímetros de um celular. Os meus principais amigos não podem ser só aqueles que eu converso à distância. Eu observava os jovens fazerem os vídeos e gravarem, postarem os vídeos, e tem lá 140 e tantas mil visualizações, 90 e tantas mil visualizações, 5 mil visualizações, 10 mil, 30 mil, maravilha, glória a Deus, mas eu não comemoro as centenas de milhares de visualizações, eu comemoro a gravação. Para mim, importa a gravação. Quando eu vejo os jovens dizendo assim, nós tínhamos que gravar 10 vezes esse vídeo, eu aplaudo, porque estavam ali se relacionando para fazer a tal da gravação. Quando eles se reúnem, claro, tudo tem que ser com ordem e decência, em santidade, se reúnem num churrasco, se reúnem num futebol, eu comemoro, porque esses relacionamentos é que contam. É isso que fica. Fazer uma faculdade virtual, EAD à distância, tem seu lado positivo, mas cadê a convivência, o olho no olho, o toque físico, a parceria? Cadê o rol de amizades? Onde nós vamos parar? Porque quando a tua esposa fala com você, você ouve? Quando você fala com as pessoas te ouvem? Ou as pessoas estão assim, pode falar, estou te ouvindo, não está ouvindo nada, não está ouvindo. Não, pode falar, pode ir falando aí. Não está ouvindo, não. Se é para ouvir, para então. Relacionamentos, invista mais nisso. Jesus quer trazer as pessoas para perto dele, mas as pessoas querem ficar sempre mais à distância. Então, conviver com a família, conviver com os coleguinhas de escola, às vezes tem momentos, ouvir sim, ouvir não, ouvir quero, não quero, desafios, relacionamentos, é isso que importa. Desde o começo, quando Deus separou lá as leis, escreveu os 10 mandamentos, entregou a Moisés, foram 4 mandamentos falando sobre relacionamento com Deus e 6 mandamentos falando sobre relacionamento com as pessoas. Relacionamentos, olho no olho, aperto de mão, abraço, convivência em família, convivência em sociedade. Eu li que um pastor, não sei se é verdade, eu li, deve ser, que um pastor falou assim, que as pessoas hoje elas estão tratando pessoas como animais e animais como pessoas. Isso gerou uma repercussão pesada aí na internet, de quem concorda e de quem discorda. Ora, eu sou obrigado a concordar. Que as pessoas estão preferindo os animais do que outras pessoas. As pessoas estão tratando animais, pets, como filhos. Pai de pet, mãe de pet, vô de pet. Olha, brincar tudo bem, mas vamos lá, alto lá. Sim e não, mais ou menos, hein? Peraí. Faz parte tratar com carinho, cuidar, toda essa coisa, mas peraí. E os relacionamentos com pessoas? E os amigos e as amigas verdadeiras? Bicho, eu tenho, tá ótimo, mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem. Então vamos estreitar os relacionamentos com Deus, com a família, com a igreja. Lembrando que a Bíblia ensina nós nos preocuparmos bastante, cuidarmos bastante dos irmãos da igreja, dos domésticos da fé, em nome de Jesus. Pensa nisso, medita nisso e estreita mais teus relacionamentos.
mais presencial e menos virtual, mais presencial e menos à distância. Em nome de Jesus. Senhor, eu consagro nosso dia, nossa noite e consagro essa palavra para que ela alcance os corações e faça bem àqueles que ouvem, libertando, transformando, abrindo os olhos para relacionamentos de hoje, do futuro e na eternidade. Também abençoo todas as mamães, a minha mãe, a pastora Helena, que é uma mãe não só para mim, mas para tantas e tantas pessoas da igreja, da família, e abençoo todas as mães, a minha esposa, a pastora Patrícia. Meu Deus, eu abençoo a vida dela, mãe dos meus filhos, que também é mãe do Mateus, do Pedro, da minha nora Giovana, mas de tantas outras pessoas, acaba sendo uma mãezona. Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre todas as mães, que elas continuem crescendo, avançando, trabalhando com amor, ensinando com sabedoria e com graça e beleza, com amor e carinho, abençoando a vida de todos nós, e que o Espírito Santo encha cada uma delas de unção e poder, de sabedoria, saúde, alegria e paz, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Um feliz Dia das Mães. Deus te abençoe. Graça e paz.